para os seres humanos. Essa é uma crença literal na expressão bíblica. Mas certamente não tem nada de mal de pensar o seguinte: essa visão histórica é uma visão humanista, naturalista e absolutamente correta. O povo judeu vivia no meio dessa gente. A grande maioria não pensava religiosamente como pensavam os judeus. Entretanto, os costumes da região, das regiões em que viveram os judeus, esses Moisés então os colocou, os legislou oficialmente, e aí sim, em nome de Deus, para criar autoridade para o povo. Muito bem. Nada então de maravilhar que essas coisas coincidam de um ponto de vista religioso como falou antes. Agora, essas coisas que vêm da natureza e que provavelmente os próprios mandamentos supremos da tradição bíblica tenham vindo da natureza. Eu acho que é assim. Entretanto, e aí começa a grande diferença, entretanto, o cristianismo, pela mão de Santo Agostinho, o sobrenaturalizou. Essas coisas não vêm da natureza, como Cícero diz. Essa natureza, ela é Zeus, ela é Deus. Na visão cristã, Deus é diferente da natureza. Deus é criador da natureza. Está escrito lá na primeira linha da Bíblia: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então ele criou. O que ele fez? Platão também descreve como foi criado o mundo. No Timeu, tem lá o demiurgo, ele mostra e diz como ele criou nos diálogos, enfim, de Platão. Outra vez ele descreve com outra linguagem, com outras imagens, como apareceram as coisas do mundo. Portanto, no princípio Deus criou o céu e a terra, e as fez do que? Tornada. Ou seja, Deus falou o mundo. O universo na linguagem do biblista, que escreveu o Gênesis: no princípio Deus criou o céu e a terra. O mundo foi falado. Deus disse: faça-se a luz, e a luz explodiu. E assim todas as outras coisas. Deus disse e se fizeram. Só essa palavra não é repetida com o homem, que Deus fez o homem em um boneco de barro e soprou-lhe o pneuma, o espírito. Muito bem, são maneiras de descrever o aparecimento. Exatamente como hoje os cientistas usam a figura do Big Bang. Que diferença tem? Nenhuma. Porque nenhuma dessas descrições, seja o Big Bang, seja a criação de Deus, o Gênesis, ou a de Platão, não são, na verdade, são esforço para chegar lá nesse início inacessível. O fundo dos tempos, como a gente diz, o fundo da natureza não é acessível ao ser humano, à inteligência, a não ser por imaginação. Eu posso imaginar como isso aconteceu. Pois é, então, Santo Agostinho, que veremos a próxima vez, um pouco mais amplamente, na tradição cristã, Santo Agostinho foi um grande filósofo, extraordinário, do porte de Platão,
Ele era platônico e estoico. Santo Agostinho veio do estoicismo, especialmente. Então, ao converter-se para o cristianismo, ele abandonou, abominou essa filosofia demais. Exagerou, é meu guru. Então, ele exagerou completamente, abandonou e sobrenaturalizou, ou seja, platonizou o cristianismo até o dia de hoje, em largas maneiras de se fazer teologia. Também Santo Agostinho diz o que é a lei eterna. Os estoicos falam de lei eterna, tanto quanto o cristianismo, a Bíblia em geral, fala da lei eterna. Santo Agostinho diz, literalmente, eu poderia falar aqui em latim, como a tradução. A lei eterna é a vontade divina, é a vontade de Deus, que manda observar a lei e proíbe transgredir. É ipsis literis a definição de Cícero, só que platonizada, só que sobrenaturalizada. É Deus que criou o céu e a terra, que deu também a lei a essas coisas. Então, o que Agostinho fez? Apenas transferiu para o mundo sobrenatural aquilo que ele podia ler na natureza. Como ele, um bom estoico que foi, podia fazer. E, numa interpretação um pouquinho mais elástica dos 10 mandamentos, também se vê que são todos preceitos que emergem da natureza. Mais tarde virá outro grande pensador, Santo Tomás de Aquino, que dá essa interpretação que eu estou dando agora. Os 10 mandamentos são todos mandamentos de natureza. Nada tem de sobrenatural, não. É da natureza que emerge a necessidade de eu respeitar os meus pais, em primeiro lugar. Emerge da minha própria natureza humana não matar os outros. E hoje se alarga essa ideia de não matar também os animais, respeitar, enfim, em geral a natureza, ou levantar falsa, abusar das pessoas, enfim, todos esses negativos não precisam vir de Deus, vêm do fundo da natureza. Mas, para Santo Agostinho, essa natureza foi criada por Deus e Deus jogou ali dentro o seu preceito. Então, a lei eterna é a vontade de Deus que manda respeitar esta lei e proíbe violá-la. Portanto, não é a natureza, mas Deus, o puro Espírito, que coloca as leis na natureza, as leis que ele tem na sua mente divina e as transfere para a natureza. As leis da biologia, as leis da física, são leis que estão na mente de Deus, só que ele as colocou nos seres criados. Outra grande discussão no embate, no encontro do estoicismo com o cristianismo, sobre a eternidade do mundo. Nós vimos na física que para os estoicos existe o eterno retorno, ou seja, o mundo termina assim numa catástrofe final, que é pelo fogo também, como se diz tantas vezes na Bíblia, pelo fogo. Mas esse fogo não é para destruir e aniquilar, é para purificar, porque todos os seres vão voltar de novo para um novo ciclo de 10.000 anos. Para o cristianismo,
Isso não existe. O tempo e a história são lineares. Tem começo, meio e fim. E o fim é realmente um fim, porque começa a eternidade, começa outra maneira de viver. E esse fim de mundo, que é por cataclisma também, não se repetirá. Não há o retorno. Em filosofia, não tem dificuldade em se aceitar ou uma coisa ou uma outra. Por quê? Porque nós não sabemos nem se há o eterno retorno e nem se há a linearidade. Não sabemos. Ou seja, as coisas do começo, do fundo dos tempos, como dizia, são inacessíveis à inteligência humana. Assim também são as coisas finais. As coisas finais. Como acaba esse mundo, se é que ele acaba. Como seja, nós não temos como. Então, é uma espécie de adivinhação mental, de aproximações que procuramos fazer. Então, que haja linearidade ou que haja a circularidade, não tem grande diferença fundamental. O fato é que, em ambas as visões, existe a continuidade do existir. É isso que é fundamental. A continuidade da existência. O ser não acabará